Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, uma coisa eu digo, e digo por experiência. Se hoje não é fácil ser homossexual, a gente ainda sofre muito preconceito. Muito pior era na época em que toda essa história começou. Olha, era muito mais difícil. Mas eu sempre fui um cara guerreiro. Tanto que já havia assumido que era gay desde criança. Sempre lutei contra tudo e contra todos, inclusive a minha própria família. Tudo para ter o direito de ser quem eu era e continuo sendo até hoje. Conheci o Ayrton quase 20 anos atrás. Quando comecei a trabalhar numa rede de supermercado. E a verdade é que me encantei por ele desde o primeiro instante. Além de bonito, ele tinha um jeitinho assim tão doce. E foi uma paixão tão retumbante, tão imensa, que acabei me aproximando dele. E sem conseguir conter o que estava sentindo, foi logo falando. Só que sua resposta não foi bem aquela que eu gostaria de ouvir. É uma situação que a gente enfrenta às vezes. Até porque não se pode obrigar que a outra pessoa goste das mesmas coisas que a gente. Ele, de saída, me falou que era heterossexual e, portanto, não gostava de relacionamento gay. Não tinha nada a ver com ele. Claro que isso foi um balde de água gelada no meu entusiasmo. Só que apesar disso, por conta daquilo que eu já estava sentindo, mesmo sabendo que não era a praia dele, eu fiz de tudo para conseguir pelo menos uma aproximação. Mínima que fosse. Sentia vontade de estar perto dele, de conversar. Pegava o ônibus que ele pegava, por exemplo, e um dia cheguei a tirar dinheiro do meu caixa só para poder pagar um furo que havia dado no fechamento do caixa dele. Éramos muito jovens nessa época. Eu tinha só 20 anos. Era muito imaturo. Enquanto ele era ainda mais jovem, só tinha 18. O fato é que, apesar de tudo que eu fiz, ele nunca me deu bola. Até evitava conversar comigo. Eu, é claro, ficava super preocupado, pensando que ele fizesse isso pelo fato de eu ser gay. Até que depois de um tempo, ele acabou pedindo demissão ali do mercado. E depois de uns meses, acabamos perdendo completamente o contato. Só que mesmo tendo deixado de vê-lo, aquele sentimento permaneceu dentro de mim. Olha, só Deus é que sabe o quanto eu sofri por aquela paixão não correspondida. O tempo passando, e como costuma acontecer, aquela saudade foi se acalmando. A paixão foi caindo naquele sono profundo. Não que eu tenha esquecido, mas à medida que os anos foram passando, o sofrimento foi se tornando mais ameno, foi abrandando, e eu continuei tocando a minha vida. Só que é para se ver como é o destino. Parece que quando uma coisa está destinada a acontecer, ninguém segura. Depois de 17 anos, 17 longos anos, eu já curtindo uma outra vibe, vamos dizer assim, minha amiga do trabalho chamou um carro de aplicativo para ir embora. E como a minha casa ficava no caminho, acabei pegando carona com ela. Ela até me mostrou a foto do motorista no celular. Chegou a comentar que era um cara bonito, mas eu confesso que nem prestei muita atenção. Só que quando o carro chegou, quando entramos naquele carro, eu não sei dizer o que aconteceu comigo. Tive aquele arrepio. Fiquei olhando para ele. Era um rapaz forte, musculoso, desses que fazem academia.
E com uma cara tão séria, e ao mesmo tempo com aquele traço de safadeza no olhar que me fez sentir aquele arrepio. Só que estranho. Por incrível que pareça, não sei, eu não atinei. Mas ele, para minha surpresa, começou a puxar assunto comigo, enquanto dirigia. Fiquei até sem palavras quando ele falou aquilo. Mas e aí, tudo bem, pelo jeito? Você não tá lembrando de mim, né? Nem deve saber quem eu sou. Quando escutei aquilo, eu tive um sobressalto. Minha amiga também me deu um cutucão. E foi então que ele falou. Já você não mudou nada, cara. Aliás, eu te vi sábado passado, você estava num barzinho ali no Lago da Ordem. Te chamei pelo nome, mas você parece que nem ouviu. Olha, eu fiquei tão desconcertado, porque, juro, até aquele momento não estava entendendo nada. Fiquei ali me perguntando, o que será que esse cara está falando? Quem é você? De onde que a gente se conhece? Já faz muito tempo. A gente era bem novinho na época. Trabalhávamos no mercado. Você lembra? É claro que desde o começo eu fiquei com aquela sensação de que o conhecia de algum lugar. Mas convenhamos, né? Depois de tantos anos, quase 2 décadas, minha ficha custou a cair. O curioso mesmo foi que ele me reconheceu quase que instantaneamente. E quando ele finalmente revelou sua identidade assim de forma inequívoca, não sei como não tinha um ataque. Era ele, era o Ayrton. O primeiro cara por quem tinha me apaixonado de verdade. Passou um filme na minha cabeça na mesma hora. Cheguei a dizer em voz alta, assim, no impulso. Tamanha foi a minha emoção, que ele tinha sido o primeiro de quem eu havia gostado. E ele então falou, não sei se para disfarçar, que não sabia dessa história, ou então que não lembrava. Apenas que eu não tinha mudado quase nada. Que ele tinha lembrado de mim assim no mesmo instante em que me viu, aquele dia no barzinho. Até tinha me chamado pelo nome, mas eu parece que não vi ou não dei bola. A conversa foi fluindo durante o trajeto. Eu cheguei a perguntar se ele tinha se casado, tido filhos, e foi então que, para o meu espanto, não, fiquei espantado mesmo, porque, sinceramente, ele revelou. Sabe, tem coisa na vida, é como eu disse, o destino revela tanta coisa durante a nossa vida, é tanta surpresa, é tanta coisa que você não consegue nem explicar. Eu pensando que ele tinha dito aquilo para, sei lá, não ficar com vergonha, que não lembrava. Sabe, da minha... Porque eu cheguei a me apresentar para ele, naquele tempo do mercado, a dizer que estava gostando dele. Mas ele falou, na época, que não curtia, né? Que era hetero. Só que agora, pro meu espanto, quando perguntei se ele tinha casado e tido filhos, ele falou que era gay. Olha, pensa na minha surpresa. Repito, quando me declarei a ele, tudo bem, 17 anos atrás, mas ele falou com todas as letras que era hetero. Aí ele me explicou, quando eu manifestei a minha estranheza, que na época não tinha coragem de se assumir, por medo de ser rejeitado no trabalho, em família, até no círculo de amigos. Disse que além do medo, tinha vergonha também, mas que me admirava, por eu mesmo, sendo tão novinho na época, nunca ter tido problemas com a minha sexualidade, porque eu falei para ele, poxa, eu nunca tive isso, desde que era criança, eu me assumi. Conversamos a viagem toda. A minha amiga em silêncio ali do meu lado, só observando. Aliás, mesmo estando ali perto de mim,
ficou me enviando mensagens pelo celular, perguntando o que estava acontecendo, quem era aquele boy gato e sarado. Naturalmente que pelo andar da conversa, ela já devia estar imaginando o que tinha rolado, né? Pena que dali a pouco cheguei ao meu destino e tive de descer do carro. Me despedi do Ayrton com o coração batendo a mil. E minha amiga seguiu viagem com ele. Quando, meu Deus, eu poderia imaginar que o destino fosse nos colocar frente a frente de novo? E tanto tempo depois? Nem em sonho eu podia imaginar que um dia fosse reencontrá-lo. No dia seguinte, minha amiga veio me contar que tão logo desci do carro, eles continuaram o caminho já falando sobre mim e que no fim ele tinha lhe pedido o número do meu celular. Eu naturalmente fiquei muito ansioso por uma mensagem, uma ligação. Mas a semana toda passou e mesmo eu tendo dado o telefone para ela passar para ele não se manifestou. De todo modo, depois de alguns dias, acabamos nos reencontrando de novo. Não sei se por acaso, não sei se por iniciativa dele, no mesmo bar do Largo da Ordem, onde ele falou que tinha me visto 2 semanas atrás. E aí trocamos um abraço tão apertado, tão demorado, incrível. Tantos anos sem a gente se ver. E agora parecia até que o destino estava nos empurrando um para o outro. Falei que tinha esperado por uma mensagem dele. E ele então falou que infelizmente tinha perdido o meu número. Depois que nos despedimos, ficamos mandando mensagem para o outro, quase que ao mesmo tempo. Eu fiquei explodindo de alegria. E mais do que isso, de desejo, de euforia. Uma mistura de tantos sentimentos aqui dentro de mim que eu não consigo nem nominar. Sabe aquela vontade de estar com o outro? Viver algo maravilhoso? Fiquei cheio de expectativas. Só que ao mesmo tempo, com medo de que tudo pudesse não dar em nada. Como já tinha acontecido anos atrás. E é claro que não queria sofrer de novo, né? Tudo que já tinha sofrido. Mas é como dizem. Quem está na chuva é para se molhar. Se ele também quisesse alguma coisa comigo, juro que eu estava disposto a correr todos os riscos. Passamos a conversar, trocar mensagens. Falamos das nossas vidas, um ao outro. Lhe contei dos meus outros relacionamentos que eu havia tido naquele tempão todo. Ele também me contou dos dele, em especial do último cara com quem havia se relacionado. Por incrível que pareça, nossas histórias eram até meio parecidas. Até que alguns dias depois nos encontramos de novo naquele barzinho ali no centro. Trocamos um abraço, conversamos, até dançamos uma música bem agarradinhos. Imagine a minha emoção. Desde que a gente se reencontrou, que eu senti aquela paixão do passado tomando conta de mim de novo. Aquela que parecia adormecida e que devia estar mesmo adormecida, mas só adormecida, porque de repente renasceu. E foi durante aquela dança que acabou rolando um beijo. Foi um beijo roubado. Não consegui resistir. Notei que ele ficou meio desconcertado, mas acabou correspondendo. Em resumo, naquela noite, acabamos tendo intimidade dentro do carro mesmo. Foi mais forte do que eu podia suportar. Eu simplesmente não consegui me controlar. Não resisti. E ele também estava querendo. A grande verdade é essa. E depois disso continuamos nos vendo, nos falando, trocando mensagens e nos tornando mais íntimos a cada encontro. Olha, eu confesso que ainda estava acreditando
que aquilo tudo era um sonho. Não estava acontecendo de verdade. Desde o começo, ele me falou que tinha acabado de sair de um relacionamento de muitos anos e que ainda era apaixonado pelo ex-companheiro. De modo que nunca mentiu para mim. Ou seja, se me deixei levar e me atirei de cabeça, foi porque quis, já sabendo de tudo. Mesmo não querendo, sabe, ter esse tipo de comportamento, nessas alturas já era tarde. Aquela paixão do passado tinha voltado com tudo. Só que não sei, achei melhor guardar tudo para mim. Fiquei com medo de confessar o que ainda sentia. E por algum motivo, quem sabe até por receio mesmo, ele acabasse se afastando de novo de mim, como já tinha acontecido lá no passado. De todo modo, fomos nos envolvendo, ficando juntos, embora não houvesse, pelo menos não assim oficialmente, nada sério entre nós. O problema é que, apaixonado, eu fazia de tudo por ele. E o bom da história é que ele pelo menos reconhecia isso. Muitas vezes me falou que ninguém nunca o tinha tratado tão bem como eu tratava. Nunca ninguém tinha feito por ele o que eu fazia. Embora deixasse bem claro que era apaixonado ainda pelo ex-parceiro, aquele com quem havia tido um relacionamento de anos. Ele nunca escondeu isso de mim, nunca. Muita gente pensava que éramos um casal assim de verdade, que estivéssemos numa relação séria, porque postávamos fotos um com o outro. Sabe, a gente vivia sempre junto, mas era só uma espécie de amizade colorida, como se dizia antigamente. E embora eu estivesse apaixonado, sabia, repito, que ele ainda não tinha esquecido daquele outro. Além disso, ainda tive de enfrentar uma outra situação. Muita gente ridicularizava o nosso relacionamento, porque achava que eu era feio demais para estar com um homem bonito como o Ayrton. Aliás, me chamavam de feio e fracassado. Sabe, não dá para entender o tamanho da maldade das pessoas, que parecem que não conseguem ver alguém feliz e tem que dizer alguma coisa maldosa para estragar. Em vez de cuidar da própria vida, ficavam falando esse tipo de coisa e fazendo intriga, inventando mentira, tentando atrapalhar a todo custo o nosso relacionamento. Um relacionamento que, repito, nem era de um casal de namorados de verdade, mas de dois amigos que de vez em quando se encontraram. Eu queria muito que fosse uma coisa séria. Já disse isso aqui mesmo, nessa carta. Mas tinha consciência de que ele ainda gostava do outro, com quem havia se relacionado pela última vez. Ao longo dos meses, muitos acontecimentos foram fortalecendo a nossa amizade. Fomos ficando cada vez mais unidos, bem na época em que ele estava passando por dificuldades financeiras. Eu acabei descobrindo que estava doente. Uma doença muito rara. Sabe quando todos os problemas aparecem ao mesmo tempo? Além de descobrir essa maldita doença, resolvi, sei lá, que devia pensar muito na minha situação. Passei por vários médicos e nenhum conseguia identificar o que eu tinha. E muitas vezes, inclusive, o Ayrton foi comigo, me apoiou, me deu força. Até que depois de vários exames, de ir a muitos especialistas, recebi o diagnóstico. O que eu tinha era, repito, uma doença rara. E o pior, já estava no estágio avançado. Eu era praticamente, eu não sei como não morri. Quando eu recebi a notícia, era praticamente, pelo estágio da doença, um doente terminal.
Isso naturalmente que me abalou muito. Cheguei a brigar com algumas pessoas, inclusive da minha família. E só o Ayrton esteve sempre comigo ali me apoiando. Na verdade, as brigas com a minha família eram todas por causa dele, já que eu o ajudava financeiramente mais do que ajudava em casa. E ninguém aceitava isso, claro, né? Ele nunca pediu nada. Nunca. Tudo que eu fazia por ele era de coração e sem esperar retribuição. Só o que eu queria era vê-lo feliz. Não passar dificuldade. Só isso. Era meu único desejo. Até porque ele me ajudou muito também. Me apoiava em tudo. Coisa que a minha família nunca fez. Era ele que me levava ao médico, que cuidava de mim como nunca ninguém cuidou. Na verdade, acho até que era ele que fazia mais por mim do que eu por ele. Só que estando debilitado daquela forma, física e emocionalmente, por conta da doença, eu nunca deixei de ajudá-lo nessas questões de dinheiro. Podíamos não ser o casal que eu tanto desejava, mas sempre fomos amigos, parceiros em tudo. Aliás, eu me emocionava quando ele falava. Olha, eu só tenho você que olha por mim, sabe, Sandra? Nem meu ex-companheiro fazia por mim o que você faz. Aliás, tem horas que eu me pergunto, por que você me ajuda tanto? Eu queria tanto poder retribuir tudo que você me faz, continua fazendo, mesmo estando doente. Nessas horas, eu só abraçava e pedia que ele ficasse tranquilo. Repetia que éramos parceiros, que estaria com ele até o fim, que ele nunca estaria sozinho, que seria capaz de dar a minha própria vida só para vê-lo bem de saúde, bem de dinheiro, bem de tudo. Numa dessas vezes, ainda acrescentei: você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Enfim, nossa parceria funcionava tão bem. Fiquei muito mal com essa maldita doença. Muito. Fui desenganado desde o começo por aquele médico. Mas apesar de toda a tempestade que vim enfrentando, jurei a mim mesmo que nunca iria deixar faltar nada para o Ayrton, que era, repito, a melhor coisa que já tinha me acontecido. A pessoa mais amiga, mais companheira, mais do que toda a minha família junta. Juro que ele nunca me pediu nada, mas passei a ajudá-lo financeiramente até mais. Tudo que eu fazia, repito, era de coração, por amá-lo mais do que tudo, sem pedir nada em troca. Eu sabia que não tinha muito tempo de vida e não queria que ele passasse dificuldades depois que eu partisse. Por isso, um dia a gente conversou e eu propus: olha, eu sei que você ainda gosta daquele cara, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você não quer se casar comigo? Eu quero que você fique amparado depois que eu... Enfim, depois que eu me for. Lembra que ele ficou pensativo? Até que depois de alguma insistência acabou concordando. E conforme manda a lei, tempos depois, acabamos assinando a nossa união estável. Mesmo ele não me amando como eu gostaria. Prometemos cuidar um do outro. Até uma lua de mel de mentirinha a gente fez. Até porque só eu e ele sabíamos que era por outra razão a nossa união estável. Eu já sabia que a minha doença era séria demais. E fui lhe contando aos poucos os detalhes. Se bem que até hoje tem coisas que não revelei. Essa enfermidade foi me pegando aos poucos, me deixando cada dia mais debilitado. Mas sempre me mantive forte para cuidar dele. Tudo o que eu mais queria era ouvir da sua boca que ele tinha esquecido aquele outro, que não o amava mais,
que estava aprendendo a gostar de mim, a me amar. Mas eu nunca cobrei isso, nem outra coisa qualquer. Nunca pedi nada em troca do que fiz. Só o que eu sempre quis foi vê-lo feliz. Quando ele ia ao médico comigo, eu continuava tentando esconder algumas coisas dele. Mas um dia ele perguntou: Sandro, o que você está me escondendo, hein? E não disse que não é nada, porque eu não sou bobo. Eu sei que você está escondendo alguma coisa de mim. Me fala. Eu quero te ajudar. Nesse dia, com os olhos marejados, eu finalmente contei. Ayrton, a verdade é que estou com vários nódulos na cabeça. E eles estão se espalhando. O que eu tenho não tem cura. É uma coisa muito rara, que não sei por que foi dar logo em mim, mas eu até hoje não te contei tudo, assim, completo, porque não queria que você ficasse do meu lado só por pena. Ou pensasse que eu estava forçando a barra para você cuidar de mim. Eu já estava guardando tudo isso há 4 meses. Ninguém sabia, nem mesmo ele. Sabia que eu tinha uma doença, e que era uma doença grave, mas eu nunca falei que era terminal, e nem que doença que era. Ele então me abraçou, falou que jamais pensaria aquilo de mim, que confiava em mim, e jamais seria do meu lado. Como me fez bem ouvir aquilo. Foi um alento, uma injeção de ânimo. O problema foi que o passado voltou a bater a sua porta. Tempos depois, ele me contou. Ele nunca mentiu para mim. Ele me contou que, enfim, aquele cara de quem ele ainda gostava e que ele ainda não tinha esquecido, tinha voltado a procurá-lo. Os dois andavam conversando e já tinham se visto, inclusive. Repito, ele nunca mentiu para mim em relação a isso. Aliás, em relação a nada. Sempre deixou claro que amava aquele menino. E que mesmo estando casados, agora de maneira oficial, vivendo aquela união estável, nunca fomos um casal de verdade. Mas apenas amigos, parceiros. Um cuidava do outro. De modo que aquilo que parecia inevitável realmente aconteceu. Os dois voltaram a se relacionar. A mim coube, mais uma vez, o papel que sempre me coube, o de amigo, parceiro. Sofri muito, é claro que sofri. Mas ele jurou que jamais iria se afastar de mim. Que mesmo que ele estivesse se encontrando com aquele outro, estaríamos sempre juntos, um pertinho do outro, como ele tinha prometido. Ouvi-lo dizer que amava aquele rapaz, inclusive ver os dois se abraçando, porque ele o trouxe até aqui em casa, me matava a cada dia, mas eu aceitava. Até porque era uma situação pela qual ninguém tinha culpa. Quem poderia ser culpado? Ninguém. Amar alguém é uma coisa que a gente não decide. Acontece. E tinha acontecido com ele. Pelo menos ele estava feliz. De modo que mesmo sofrendo, de uma certa forma, eu era feliz também, por ele. Hoje estamos vivendo assim, morando juntos, como amigos. Mas ele voltou para aquele por quem é apaixonado. E mesmo sofrendo, com o coração partido, faço de tudo para me conformar. Até porque outro remédio que eu tenho, nenhum. Por um lado é bom saber, repito, que ele não vai ficar sozinho depois que eu partir. Que vai ter alguém com quem contar. Que ele está feliz, mesmo não sendo do meu lado. Porque sei que a minha hora está chegando. Embora, por outro lado, eu me sinta assim tão vazio, tão perdido, devastado pelo fato de ter perdido aquele pouco que tínhamos um com o outro. Repito, ninguém foi culpado por isso.
Ele sempre foi sincero comigo. De modo que eu sempre soube o terreno em que estava pisando. Em minhas orações, peço a Deus que o proteja. Peço desculpas por ter insistido tanto com a produção desse programa para colocar a minha carta no ar. Mas é que eu sei que meus dias são breves. E que se o tempo passar muito depressa, mais depressa do que eu gostaria, talvez não esteja aqui para ouvir a minha história. Em minhas orações, peço que Deus o proteja. Que transfira para mim toda a dor que ele possa sentir um dia. Por ele eu suporto tudo. Não dizem que o amor é isso? Se doar por inteiro, sem pedir nada em troca? Te amo para sempre, Ayrton. E do fundo do coração. Perdão por tudo que eu possa ter feito ou dito que não tenha sido do teu agrado. Às vezes a gente fala mais do que deve. E quando gosta muito, acaba exagerando. Sei que minha hora está chegando. Não vai demorar quase nada, na verdade. Você sabe que a gente percebe isso? Juro por Deus. Não é para te emocionar, não. A gente percebe. Parece que vem um anjo no ouvido e vai falando assim, devagarinho, de maneira delicada, vai te preparando. Sei que está chegando a minha hora. E quando eu partir, só vou levar comigo as melhores lembranças de nós dois. E espero que você seja feliz com o teu amor, aquele que eu gostaria de ter sido e infelizmente não fui. Mas espero que pelo menos você não esqueça de mim. E repito aquilo que já disse, inclusive nessa carta. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. E que no tempo que tiver de vida, depois que eu me for, nunca esqueça de mim. E que tenha de mim só coisas boas para recordar.